com o objetivo de esclarecer todos os pontos a respeito da morte de um homem de 38 anos de idade, ocorrida no domingo passado, dia 10 de setembro, que supostamente estaria armado com uma pistola, andando de moto com a arma na mão e ameaçando a vida de terceiros, e foi alvejado a tiros por um policial militar que estava de folga. Nós conversamos com o comandante da Polícia Militar de Juara, Tenente-Coronel Alex Fontes, para ouvir a versão da PM sobre o fato. E também buscamos informação junto à Polícia Judiciária Civil, ouvindo o delegado que comanda as investigações, Dr. Carlos Henrique Engelmann. Vamos ouvir o que diz o delegado a respeito das investigações, como andam e quais as consequências de tudo isso. Boa tarde. De fato, assim que a Polícia Judiciária Civil foi informada a respeito da ocorrência, onde se relatava que um policial militar teria entrado em confronto com um indivíduo em uma via pública do bairro Jardim Floresta, nessa cidade, a Polícia Civil esteve no local dos fatos, verificando em loco o que de fato teria acontecido e colhendo as primeiras informações, bem como determinando o que nós chamamos de diligências protocolares, que são a realização de perícias no local do fato, coleta de informações que eventualmente possam existir, como imagens e outras, identificação de testemunhas, bem como encaminhar o corpo do indivíduo que restou alvejado e morto para a realização do exame da necrópsia. Nós, após todas essas diligências, passamos a ouvir em cartório da nossa delegacia de polícia as pessoas envolvidas no fato, não só o policial que se envolveu nesta ocorrência, como as testemunhas que restaram apuradas e apontadas. Estamos ainda ouvindo outras pessoas que de certa maneira tomaram conhecimento dos fatos, estamos apurando o histórico desse indivíduo também. Houve significativa coleta de informações no sentido de que apontam que de fato o policial militar agiu no estrito cumprimento do dever legal ou em legítima defesa, conforme alguns juristas entendem a diferença do fato, mas que em nenhum momento agiu com abuso de autoridade ou no intuito de ceifar a vida de qualquer pessoa dolosamente. Todas essas informações, obviamente, estão sendo colhidas no curso desse caderno investigativo, que é o inquérito policial, e claro, somente ao final de todas as apurações é que nós poderemos formar um juízo conclusivo a respeito da natureza jurídica do fato, da identificação positiva de todos os atores daquela cena, ao que foi apontado pela perícia no palco dos acontecimentos, bem como a tipificação correta de eventual ilícito que possa ter ocorrido. Mas, inicialmente, o que se apresenta, o que está sendo desenhado neste momento, para que a sociedade possa saber, ainda que não seja uma decisão estanque, definitiva, é de que o policial agiu no sentido de salvaguardar a sua vida e a de terceiros, e que fez uso regular de uma arma de fogo abrazonada pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que regularmente estava cautelada para a segurança pessoal dele, e que com outro indivíduo que restou alvejado foi apreendida ou arrecadada uma arma de fogo municiada, periciada já e verificada como de potencial lesivo, efetivo e eficiente, a qual inclusive aparece sendo empunhada por esse indivíduo em fotografia tirada por ele mesmo dias antes, em ambiente interno de determinada residência. Ou seja, não há dúvida alguma que essa arma de fogo que foi encontrada ou foi arrecadada ontem pelo policial militar pertencia e esteve na posse desse indivíduo. Nós também estamos perquirindo uma outra informação de que momentos antes desse confronto, esse mesmo indivíduo que acabou sendo alvejado e morto pelo policial militar esteve envolvido numa outra ocorrência em que teria apontado essa arma de fogo para uma outra mulher já identificada. Obviamente que todas essas informações serão verificadas e coligidas. As testemunhas do fato que presenciaram, vendo e ouvindo os acontecimentos, prestarão depoimentos no sentido de que o policial
agiu a todo tempo no sentido de salvaguardar sua vida e que se utilizou do extremo do progressivo da força, que é a utilização da arma de fogo de maneira letal, exaurindo toda e qualquer outra possibilidade de solução daquele evento. Então todas as informações estão sendo trazidas no inquérito policial. Apesar da gravidade do fato, nós entendemos que a investigação já atingiu um avançado estágio e que entendemos que nos próximos dias poderemos encerrar esse caderno investigativo a contento, concluí-lo com o relatório final e então encaminhar para os demais entes da perquisição, que são o Ministério Público e Poder Judiciário, bem como a própria Corregedoria de Polícia Militar, para que façam suas análises e entendam o que de direito. E, doutor Carlos, esse indivíduo já conhecido também no meio policial, quais as informações que se tem? Ele tinha algumas passagens, como que é? Esse indivíduo que apontou a arma para um policial e terminou por ser alvejado por este e morto, tinha várias passagens policiais. Eu mesmo o conhecia por várias ocorrências aqui na Delegacia de Polícia. Recordo que para cá ele esteve por envolvimento relacionado a crimes de uso abusivo de droga, tráfico de droga, posse e porte irregular de arma de fogo, direção perigosa, embriaguez ao volante, desacato e desobediência policiais. E há menos de 15 dias, é bom que se diga, que ele terminou por ser autuado em flagrante delito aqui nessa Delegacia de Polícia por ter cometido, em tese, o crime que foi imputado em sede de flagrante, extorsão praticada contra o próprio pai, uma vez que exigia que esse lhe adiantasse determinado valor, 20 mil reais, e se não o fizesse, ele iria até o local onde o pai estava e cometeria um fato gravoso, como ele teria ameaçado. Foi autuado, foi encaminhado ao judiciário e estava, obviamente, respondendo esse procedimento em liberdade por ordem da justiça, mas é um indivíduo que já deu, assim por falar, já deu bastante trabalho para a polícia e já causou bastante desordem social nas várias condutas diretivas que ele implementou aqui no nosso município. Como foi essa abordagem, doutor? Quem estava na casa, de quem? Digamos, o policial estava em casa, o rapaz estava em casa, na rua, ele chegou ameaçando o policial, mais ou menos, como é que foi isso? Segundo o apurado até esse momento, todos os fatos aconteceram em via pública. O policial militar caminhava numa rua do bairro exatamente para prestar um auxílio a um parente que estava temeroso porque teria ouvido vários disparos de arma de fogo, né, e entendia que poderia estar em perigo. E nesse deslocamento a pé pela via pública, o policial verificou que esse indivíduo se locomovia com a motocicleta e que ostentava uma arma de fogo. O policial disse então que o abordou, verbalizou que se tratava de policial militar, mas que esse indivíduo, ao contrário, ao invés de parar, teria empreendido fuga. E o policial, então, com o auxílio de terceiros, tentou acionar colegas, acionou inclusive colegas por meio do telefone de emergência da Polícia Militar e até por meio do telefone convencional da Polícia Militar, fatos esses que se encontram devidamente registrados. E assim que terminou essa ligação, foi alertado inclusive por um terceiro que lhe teria emprestado um telefone celular, de que esse indivíduo vinha pelas costas do policial, já empunhando esta arma de fogo, quando então repeliu a injusta agressão, fazendo uso da arma de fogo que portava o policial militar. Esses fatos estão bastante positivados no inquérito policial e as várias pessoas ouvidas e o contexto probatório indica bastante verossimilhança com esta informação. Pelo que nós podemos, assim, a prima facie, entender que esse policial agiu em legítima defesa ou em estrito cumprimento do dever legal, a depender do entendimento jurídico de um ou de outro operador do direito. É uma pergunta que eu faço, mas enfim, tenho que fazer, né? Esse policial atuava na Paranorte, justamente onde esse rapaz morava, a família dele morava lá. E, por coincidência, esse rapaz também esteve na prisão dele por ocasião dessa tentativa de extorsão aí contra o pai que esse rapaz praticava, né? Há alguma relação? Esse rapaz que foi morto estava querendo, digamos, provocar ou se vingar, alguma coisa nesse sentido, doutor? Primeiramente é bom explicar, né, que essas coincidências, elas
têm maior ocorrência, principalmente em cidades de tamanho diminuído e de população reduzida como a nossa. Nós temos um número pequeno de policiais, né? As localidades, né, que existem são localidades diminuídas de tamanho populacional, e é comum que as pessoas se encontrem, que um policial prenda determinado indivíduo mais de uma vez, né, que eu conduza para a delegacia mais de uma vez. Eu mesmo, como delegado de polícia, autuei esse indivíduo em flagrante em mais de uma vez, eu indiciei em mais de um procedimento. São as coincidências normais que acontecem. O fato do policial militar ser um policial destacado para servir no núcleo de polícia militar de Paranorte e esse indivíduo ter morado naquela localidade, bem como do policial militar estar circulando ou andando em vias públicas de um bairro onde ele e os parentes dele moram e esse indivíduo ter estado lá, por si só não produz nenhuma informação relevante, dado que essas coincidências podem acontecer, como dito. Não obstante, isso será objeto de verificação. Talvez, nós podemos imaginar que por esse indivíduo supostamente ter sido capturado dias antes, em flagrante delito, por este policial militar lá em Paranorte, e ter estado circulando com uma motocicleta, armado, nas vias públicas, onde sabia que esse policial militar supostamente poderia estar, possa induzir o juízo de que queria cometer um crime contra este policial. Mas o fato é que está sendo apurado a ação desse policial militar com relação à atuação dele, o que nos pareceu, primeiramente, dentro da legalidade. No segundo momento, nós podemos até perquirir esse motivo, né? Mas isso talvez não seja possível, porque muito provavelmente, se exista ou se tem existido, deve ter ficado com esse indivíduo que restou alvejado e morto. Até porque o agente público de segurança, ele não se furta. Eu já prendi esse uma vez, não vou prender de novo, né? Exatamente, né? O policial civil, diferente dos demais, ele não é que pode prender, né? Qualquer do povo pode prender quem quer que esteja cometendo um crime em flagrante delito. O policial civil deve, né? O policial militar deve, todos os policiais devem prender, né? É um dever, não pode se furtar. No caso específico, né? A ação do policial militar com relação a tentar abordar e até alvejar um indivíduo que apontava uma arma de fogo contra ele é mais do que lícita, né? É uma ação obrigatória. O policial civil não tem essa opção. O policial militar não tem essa opção. Ele tinha que fazer aquilo. É dever funcional dele, dever legal dele agir da maneira como agiu.